Sejam bem-vindos ao Bem Temperado Podcast, onde sempre o nosso bate-papo tem uma pitada de curiosidade e muita informação. Eu sou Marcos Souza e hoje nós vamos receber a psicóloga Lisandra Soares, especialista também num assunto muito importante que vamos abordar hoje, que é o transtorno do espectro autista. Bem-vindo, Lisandra. É um prazer estar aqui. Lisandra, eu vou falar um pouquinho. Você é psicóloga graduada, mestre em psicologia e possui especialização em psicologia e neuropsicologia. Isso. E também desenvolveu 2 cursos, né? O Vencendo a Procrastinação e o Método Controles. Isso. Mas para abrir, eu tenho uma curiosidade. O que é neuropsicologia? Então, a neuropsicologia é uma ciência de interface. Ela fica entre a neurociência e a psicologia. Engraçado que eu sou psicóloga, mas nem todo neuropsicólogo é psicólogo. Na verdade, ele pode ser de qualquer vertente da área da saúde. E hoje ela está mais demandada no mercado, por assim dizer, justamente para avaliar e para ajudar no diagnóstico de transtornos que requerem uma visão multidisciplinar, como o transtorno do espectro autista, o TDAH, o TOD e algumas outras condições. Eu posso dizer que esses transtornos que a gente tem hoje, né? Vários tipos de transtornos mentais, você pode observar que eles são muito comuns, tá ficando cada vez mais comum nos meios de trabalho. A ciência tem algumas discussões a esse respeito, né? Hoje, a gente considera que não é que eles estejam mais frequentes. De fato, existe a possibilidade de um diagnóstico ajustado. Porque se você for observar, existem muitas pessoas que sempre tiveram autismo, mas só descobriram agora. Então, alguns teóricos dizem que não é que existam mais diagnósticos, mas que agora eles estão sendo diagnosticados da maneira correta. Uhum. A cultura, o ambiente cultural pode também influenciar no afloramento desse transtorno ou desenvolvimento? Do espectro autista, não. Porque o espectro autista, a deficiência intelectual, o transtorno de déficit de hiperatividade são transtornos de base orgânica. Tanto que a gente fala que eles são transtornos de neurodesenvolvimento, né? A pessoa ela já nasce com. Agora, sim, o ambiente, o quanto que a pessoa recebe estímulo ou não, pode determinar a intensidade ou a gravidade dos sintomas. Agora, existem outros transtornos que, sim, o ambiente ele tem um papel muito significativo, como no transtorno da opositor desafiador, que é o TOD, ou a depressão e a ansiedade, por exemplo. Vamos chamar aqui um mundo muito imediatista. Tem bem a ver até com um pouco que eu vi dos seus cursos. Eu preciso do resultado imediato, tudo. Isso tem ficado mais constante? Você tem recebido mais pessoas no seu consultório por conta disso? Eu preciso dar certo, eu preciso dar resultado. Isso em especial por conta das redes sociais, né? Porque nos vendem a ideia de que a vida, para ser bem sucedida, requer um esforço sobre-humano, que não necessariamente. Inclusive, é um dos pontos que eu trabalho nos cursos que eu ministro. Entender que ser produtivo não é produzir muito. Ser produtivo é produzir aquilo que de fato é importante para você. Ou seja, aquilo que vai levar você aonde você quer chegar. Que vai ajudar você a concretizar o seu propósito de vida. Tinha alguma forma de não sei, falando das redes, mas se trabalhar em relação a isso, ter mais campanhas de, olha, esse não é o mundo que vocês imaginam, esse não é assim que funciona. Porque eu vejo muito mais jovens, os adolescentes estão muito presos a isso. Eu preciso ser aceito, eu preciso ser... Se a gente for pensar direitinho, essa ideia do preciso ser aceito sempre existiu. Em especial na época dos jovens, sim. Porque a adolescência, né, que é esse período dos jovens entre 12 até pouco antes dos 18 anos, é um momento de autodescoberta e de construção de identidade. Então, se a gente for lembrar da nossa época, também existia o desejo de ser aceito. Mas não existia os padrões de comparação que a gente tem hoje, graças à internet. E é até interessante você falar sobre isso, porque recentemente teve um congresso lá em Curitiba, na área de neuro, né, que trouxe a discussão do uso das redes sociais e dos jogos no processo de reabilitação neuropsicológica, por exemplo, que o neuropsicólogo faz. E foi quase que unânime a percepção de que é impossível a gente ir contra as redes sociais e os jogos na atualidade. Tanto porque esses jovens que já nasceram com a existência das redes não conseguem viver sem e talvez seriam até prejudicados sem, porque o avanço da tecnologia ele é importante. Agora, tudo precisa ser feito em equilíbrio, né? Eu acho que o momento em que começa a ficar patológico
é quando você tem um exagero. Aquela criança que não sai de frente das telas, aquele jovem que não sai da rede social. Porque a construção da própria rede, e eu garanto que você concorda comigo, das redes sociais, ela foi feita para ser dopaminérgica. A curtida, ela é dopaminérgica, ela é um reforço positivo. Então, a forma como o digital ele foi construído foi para manter a gente ligado nele. Entende? Eu lembro que tem um pouco mais de... Não tem 2 anos que o YouTube fez uma mudança que foi tirar a visualização do não curtir. Porque aquilo ali estava criando uma rejeição, né? O tal do... Como é que, tem um termo que a gente chama... o cancelado, vamos dizer assim. Sim. Isso, no caso de um comportamento de uma pessoa, ela não necessariamente ela está inserida na rede social. Sim. Mas numa rede de convívio, também tem sido identificado, ela pode estar no trabalho. Eu conheço um caso até recente, de uma pessoa que está afastada do trabalho. E eu não sei se chamam síndrome de perseguição, alguma coisa. Ele fala muito assim, quando a pessoa, ele vai atender um cliente, abordar um cliente, o cliente diz que não quer o produto, ele já coloca que a pessoa não quis o produto porque não gosta dele. Não foi a questão do produto, ou a pessoa não queria comprar. Então ele coloca assim, uma pessoa reclamou porque eu buzinei, então é porque ela não gosta de mim. Isso tem a ver com a Na verdade, isso tem a ver com a psicologia como um todo, né? A minha abordagem clínica é a terapia cognitivo-comportamental, tá? E nessa visão, porque cada abordagem psicológica tenta enxergar o homem de um jeito. A visão que eu enxergo é uma visão cognitivo-comportamental. Eu entendo que existem cognições, interpretações mentais, né, que são pensamentos, e essas interpretações elas colaboram para o surgimento dos processos emocionais, por assim dizer. Então, o que você me fala aí, na TCC, a gente chama de personificação, ou seja, o problema sou eu, é a minha pessoa, né? Eu trago para mim, todas as coisas ruins, a culpa é minha, que não necessariamente. Né? Porque se a gente for pensar direitinho, e também tá dentro da TCC, a gente entende que nós somos fruto das crenças, do sistema de crenças pelo qual a gente foi educado, tá? Então, a forma como minha mãe via o mundo, via as pessoas e via a si mesmo, ela foi passada para mim durante a minha educação. E eu fui aprendendo a ver o mundo sobre aquela ótica, né? Tanto que as primeiras figuras de referência das crianças são os pais. E para elas, os pais são heróis. Lá na adolescência, por volta dos 11, 12 anos, a gente começa a questionar esses pais. É quando a gente começa a questionar essas crenças. Há crenças que serão questionadas porque a gente vai entender que não concorda, enfim, que vai contra os outros sistemas de crenças que a gente foi descobrindo quando a gente interage com a escola, com os amigos, enfim. E vai construir nossos sistemas de crenças. Mas não quer dizer que as crenças dos nossos pais não ficaram na gente. Entende? Os valores, né? Exatamente. E isso vai gerando em mim percepções sobre mim mesmo e sobre o mundo e sobre os outros. Então, se eu ouvir na minha vida inteira que eu era o problema, que eu era um erro, enfim, eu começo a acreditar que de fato eu era. E vai chegar um ponto em que eu vou entender que tudo sou eu. Aí quer dizer que de fato tudo sou eu? Não. Até porque muitas vezes essas crenças arraigadas, essas crenças absolutistas, elas na verdade são distorções. São interpretações, ou melhor, elas provocam distorções. Interpretações irreais da realidade. Né? Porque veja, o fato da pessoa não querer meu produto não quer dizer que isso tem a ver comigo. Já aconteceu, por exemplo, de eu estar em uma clínica, inclusive aconteceu hoje mesmo, de eu prestar um serviço em um lugar para um paciente, e aí o paciente ele se descontrolar. Teve um escândalo hoje nos lugares que eu presto serviço. Por quê? O lugar que eu presto serviço, ele funciona por blocos. Então, são blocos de atendimento, tá? Tem o bloco de 9 às 10, o bloco... Então, não dá pra você ser pontual quando você tem um bloco. Até porque, nesses sistemas, eles têm uma média de tempo para cada paciente, mas tem pacientes que precisam de mais, tem pacientes que precisam de menos. Então, sempre vai ter algum tipo de atraso. E esse cidadão, ele chegou no consultório gritando, berrando, que eu não era profissional, que não sei o que. Foi um escândalo. E aí, veja, será que se eu tivesse um sistema de crenças em que eu achasse que não tivesse uma visão de identidade bem construída, não soubesse quem eu sou, não entendesse o meu potencial, aquilo não iria me afetar? Entende? A depender do grau de equilíbrio emocional que eu tivesse naquele momento, aquilo não iria provocar em mim um sobressalto, enfim. Ou seja,
a minha reação àquela conduta seria baseada na minha interpretação, que geraria as emoções, sejam elas quais forem. Naquele momento, não. Eu entendi, olha, não tem nada a ver comigo. Provavelmente ele não teve um dia bom. Entende? Ou se de fato tem a ver comigo, eu sei quem eu sou. A interpretação dele não me diz respeito. Ele pode achar até que eu sou bicho-papão e não tem problema. É a interpretação dele e tudo bem. Entende? Entendi. Lisandra, a gente tem visto muito mais crescente o número de afastamentos do trabalho por conta de questões emocionais, psíquicas, vamos corrigir assim. A OMS, ela tem feito algum tipo de estudo, ou as associações, os conselhos... É engraçado. Relacionado a isso? Também falar sobre isso. Por quê? Depressão, ansiedade, síndrome do pânico, elas não são causadas diretamente pelo trabalho. Pronto, agora vão me bater na internet. Gente, antes de me cancelarem, peraí. Não existe um fator que cause um transtorno mental, tá? Tanto que quando atuo também na área jurídica, na área da avaliação especificamente, porque a minha especialidade é avaliação. Eu trabalho com diagnóstico, com avaliação psicológica, enfim. Então, quando eu trabalho na área jurídica, é comum a pessoa falar, eu estou doente porque o trabalho me adoeceu. Não. Você está doente porque você vivenciou um conjunto de situações que lhe adoeceu. O trabalho pode ter sido uma das situações. Ele pode ter uma participação concausal na sua condição, mas ele não é a única causa dela, tá? Porque esses transtornos mentais, eles têm condicionantes que são biológicos, né? Eles têm condicionantes que são sociais e eles têm condicionantes que são individuais, subjetivos. Eu não sou única e exclusivamente o que os meus pais fizeram de mim, ou o que a genética fez de mim, ou o que o ambiente fez de mim. Eu sou também o que eu escolho fazer de tudo isso que eu recebi, entende? A OMS trabalha sobre isso, a gente tem várias pesquisas na área organizacional para melhorar o clima no ambiente de trabalho, porque a gente precisa considerar que sim, ele pode ser um fator adoecedor. Não estou dizendo que não, ele só não é a única causa, tá? Mas ele pode ser sim. E se a gente pode minimizar essas pequenas causas que podem colaborar com o adoecimento mental, é o que a gente tem que fazer. Entendi. Tem essa questão de afastamentos, a gente também tem um custo, e esse custo pode criar problemas, assim, por exemplo, as empresas têm investido e as campanhas têm acontecido bastante. A gente está encerrando o mês de setembro com o Setembro Amarelo. Sim. E, coincidentemente, a gente teve acho que foi uma das melhores exemplificações, foi aquele fato com o Bon Jovi, né? Que uma pessoa ia jogar e ele foi lá e evitou. A gente tem um número maior de suicídios ou uma identificação em registros, assim, agora a gente consegue pontuar, numerar quantos suicídios tem, porque essa campanha hoje é mais intensa. A gente aumentou o número ou aumentou os registros? O que a gente tem mais? Olha, a ciência não tem uma exatidão sobre isso, de fato. Agora, a gente sabe que existem maiores números de diagnósticos mentais, de transtornos mentais hoje do que no passado. Agora, de fato, saber se esses diagnósticos, eles agora estão sendo diagnosticados e antes não é complicado. Porque, vou dar um exemplo. Antes, um autista que não conseguia socializar, ele era taxado de louco e era colocado de lado. Entende? Então, você não quer saber qual era o problema dele, também não quer tratar. Da mesma forma, a pessoa que tem TDAH, que não conseguia aprender na escola, ele saía da escola, abandonava os estudos e abria a empresa dele e ficava por ali mesmo. Percebe? Entendi. Da mesma forma, o depressivo. Que ela era taxado como uma doença dos nervos, por exemplo. Hoje esses transtornos já tem CID, né? Inclusive, né? Isso, tem uma codificação. E, inclusive, tem tratamentos específicos, porque na psicologia, a gente estuda muito os tratamentos. Existem as terapias baseadas em evidências, né? Ou seja, os modelos de tratamento hoje baseados em evidências. Ou seja, você vai lá, faz a pesquisa e vê quais são os métodos, as técnicas, os protocolos que melhor funcionam para cada transtorno. Certo. Vamos entrar no tema que eu lhe fez ser convidada, porque eu queria muito ouvir uma palavra de um psicólogo em relação ao autismo. Sim. Acho que nos últimos 5 anos foi assim, onde a gente teve o início do entendimento Sim. do autismo. Eu vou começar com a pergunta base, que é do leigo. O que é o autismo? O que é o autismo? É um transtorno do neurodesenvolvimento. Tá? E ele causa prejuízo excepcionalmente em 3 áreas, né? Especialmente nessas 3 áreas, que é na comunicação social, na interação social,
a presença de comportamentos estereotipados e atrasos de desenvolvimento. Geralmente um atraso de fala, às vezes um atraso psicomotor. Então, isso pode, como você falou lá no início, pode ser identificado na infantil e pode ser no adulto um comportamento que veio esse... existe um número, já assim, existem países que têm um maior número de identificações de autismo, o Brasil, como é que tá? Eu não vou conseguir lhe precisar isso, mas hoje a gente entende que cerca de 20%, né, das crianças, enfim, elas têm algum transtorno de neurodesenvolvimento. De qualquer nível, de qualquer Mais intensidade. Para identificar uma pessoa, como é que é feito o diagnóstico? É um estudo, um exame? Os transtornos de neurodesenvolvimento. A gente não tem só autismo dentro dele, né? A gente tem o TDAH. Eu vou até tirar o nome transtorno e vou colocar alterações de neurodesenvolvimento. Porque hoje existe uma discussão científica a respeito de um termo chamado dupla excepcionalidade, né? Que é a presença de mais de um transtorno simultaneamente de neurodesenvolvimento, tá? E tirando o transtorno e colocando excepcionalmente a palavra alteração. Porque nós temos, inclusive, a superdotação, né? A superdotação, altas habilidades, que é muito pouco falado, mas que causa tanto prejuízo quanto um TDAH e quanto o autismo no funcionamento do indivíduo. E também é uma alteração desse amadurecimento neurológico, tá? Neurofuncional, enfim. Vou usar neurofuncional porque seria mais adequado. Sobre o autismo especificamente. É muito difícil uma pessoa ter só autismo. Primeiro, geralmente ela tem autismo e algum outro transtorno. Ou TDAH, ou a deficiência intelectual, ou outras habilidades. Inclusive, é muito mais comum uma criança que tem o grau 1 do autismo, né? Ela também ter altas habilidades, por exemplo. Tá? E no adulto isso, como é que acontece? Como é que a gente observa? Geralmente o adulto, quando ele recebe um diagnóstico tardio, ele recebe porque desenvolveu uma outra patologia. Em geral, depressão. E por que depressão? Porque os autistas, uma pessoa autista, ela tem dificuldade de processar aspectos emocionais. E, inclusive, não só processar aspectos emocionais, como também tolerar dor, que é uma questão de intra e extra percepção. Existe uma alteração na percepção, tá? Tanto que a gente não trata autismo só com um psicólogo. A gente trata autismo com fono, pelo atraso de linguagem, com psicopedagogo, pelas dificuldades de adquirir os conhecimentos escolares, muitas vezes, com TO, para trazer essa organização sensorial que muitas vezes falta no autista. E isso não só pela sensibilidade tátil que eles sentem, né? Mas também por essa intra e extra percepção. Já peguei casos no consultório de uma paciente com autismo de ter um diagnóstico tardio, quase morrer por apendicite, porque ela não conseguia precisar, não estava sentindo a dor. Não tem um entendimento nem do próprio corpo, né? Exatamente. No infantil são 4 ou 5 tipos, né? A gente tem 3 graus. Não, mas de tipo de autismo, que eu vi que tem autismo... Tem uma síndrome, É porque não se usa mais as nomenclaturas. Né? A partir do DSM-5 e hoje da CID-11, a gente não usa mais essas terminologias. A gente considera o espectro, né? Como, inclusive, antes que eu esqueça, a questão do transdiagnóstico, né? Tem pacientes que não fecham para autismo, tá? Tem pacientes que você percebe que ele tem um funcionamento autista, mas ele não completa todos os parâmetros para diagnóstico. E aí a gente não fecha, né, a CID e coloca o diagnóstico de autista, mas a gente sugere que o tratamento seja feito como se fosse, porque a pessoa tem um funcionamento muito similar. Porém, em via de regra, o que a gente usa hoje é essa terminologia de grau, que é assumida a partir do quanto de prejuízo, ou seja, de suporte, essa pessoa vai precisar para se adaptar à vida. Entendi. Lisandra, aquela criança mais calada, mais reclusa, por mais que ela seja comunicativa, ela pode ter um nível. Pode. E aquela super ativa também tem. Quando chega um paciente, principalmente criança, né? Porque os pais, né, tem um filho aí, aí começa a perceber essa criança diferente, vamos dizer assim. Porque a primeira fala na escola ou no grupo da família ou do condomínio, esse menino é muito calado, esse menino fala demais. Ele vai para o consultório, você faz todos os testes e aí chega para os pais e fala:
Seu filho está sendo diagnosticado. Por mais que a gente tenha, nos últimos anos, se falado de autismo mais abertamente, ainda tem aquele baque. Os pais, parece que o mundo desaba para eles. Parece, porque quer queira, quer não, quando você recebe um diagnóstico, seja ele qual for, você passa por um processo de luto, né? O luto do filho ideal, daquilo que você sonhou pro seu filho. Porque para nós pais é difícil entendermos que o nosso filho não é uma extensão nossa. Então, por mais que a gente tenha sonhos para ele, ele não vai necessariamente seguir aquilo que a gente planejou. Ele vai seguir a vida dele. E muitas vezes o diagnóstico representa essa quebra de percepção brusca, né? De entender, poxa, eu de fato não tenho controle sobre essa situação. E a depender do diagnóstico, por exemplo, um diagnóstico de autismo grau 3, né? Necessitando de suporte do grau 3, a pessoa fica, meu Deus, e agora? Meu filho não vai conseguir nunca se virar sozinho, por exemplo. Então, realmente, é um processo de luto muito difícil para os pais. No tratamento, os pais também passam por um tipo de tratamento, preparação, entendimento? Geralmente a gente sugere que eles sejam acompanhados. Às vezes até psicólogo. Exatamente. Porque pode ser que trazer uma raiva, né, para o filho. Raiva do mundo, porque meu filho é daquele jeito. Eu não falo só a raiva do mundo, mas o que, infelizmente, comumente acontece. Os casais, eles acabam se separando, porque a sobrecarga de tratamento ela é muito grande. Como eu falei pra vocês, não é só o psicólogo, é o neurologista. Se tiver alguma questão de equilíbrio que geralmente tem em graus mais elevados de suporte, é fisioterapeuta, é fono, é TO, é psicopedagogo. Então, assim, quando você vê a carga de tratamento de um autista, e a gente corre para isso. O ideal é que quanto mais rápido você faça as intervenções, melhor, porque tende a ter um resultado melhor para essa criança no futuro, né? Então, a família que antes tinha ali uma certa independência, ela começa a viver meio que focada naquela criança por um tempo, porque ela precisa dessas intervenções. Você falou de 3 níveis, né? Como seriam esses 3 níveis? O nível Geralmente, a gente codifica o grau 1, 2 e 3 a partir do quanto suporte a criança precisa. Por exemplo, antigamente nós tínhamos um diagnóstico chamado síndrome de Asperger, né, que provavelmente foi o que você deve ter observado. E que existia uma definição muito específica e um dos critérios, sobretudo, era um grau preservado de inteligência. Ou seja, se a criança conseguia aprender, ela conseguia evoluir na escola, mas ela tinha comportamentos estereotipados, ela tinha uma dificuldade muito grande de flexibilidade cognitiva, ou seja, ela não aceitava mudanças, ela acabava desenvolvendo um comportamento opositor, né? Ser metódica, tudo isso. Exatamente, né? Mas ela conseguia aprender, ela conseguia evoluir. Anda sozinha, cresce, vê um adulto que sai e tudo, mas ele tem isso, né? Muitas dificuldades. Aí vem o nível 2, que é... O nível 2 geralmente precisa de um suporte intermediário. Vai precisar de fono por um atraso, vai precisar de TO, vai precisar de psicopedagogo, mas ele tem atrasos, mas são atrasos menores. O grau 3 geralmente é um suporte muito mais complicado, porque requer uma carga horária de terapia maior, requer um acompanhamento maior, geralmente está associado a um prejuízo significativo de inteligência. A gente tem aqui no grau 3, muitas vezes um diagnóstico de deficiência intelectual junto. Então, a criança que não vai conseguir render tanto quanto os pais gostariam. Vamos chamar a pessoa, não só a criança, mas o adulto. Ela também tem, por ser autista, ela tem comorbidades associadas? Tem, a gente teve muita preocupação durante a pandemia, né, em relação a isso. Porque ela tem falhas de órgãos, mais sensibilidade? Tem muitas comorbidades. Como eu falei para você, por exemplo... O adulto, né, ele é diagnosticado com autismo quando ele desenvolve depressão. Mas, às vezes, dentro do autismo pode ter um toque, pode ter deficiência intelectual, que é uma comorbidade, pode ter TDAH, que é até mais complicado. É aquela criança que é extremamente agitada, extremamente agressiva, muitas vezes, porque não tem controle inibitório nenhum, e ainda tem os prejuízos do autismo, entende? Você falou muito interessante. A agressividade, que a gente vê muito, não vamos chamar de agressividade, eu acho que é um pouco... a inquietude da criança. Ali, os pais que estão tentando acompanhar, aquele ambiente, ele pode influenciar o comportamento? Pode. E aí a gente entra em algumas interrogações bem interessantes, né? Geralmente, para o autismo, a gente trabalha análise funcional do comportamento, né? Ou a análise aplicada do comportamento, o ABA, enfim.
que é a terapia que melhor funciona para crianças pequenas. Hoje tem algumas discussões teóricas que dizem que o ABA funciona bem até os 12 anos de idade. Geralmente, com mais de 12, a terapia indicada é a TCC. Mas, enfim. E isso levando em consideração também o quanto de insight que esse adolescente ou esse adulto tem. Ou seja, o quanto que a inteligência está preservada para que ele consiga render e responder a essa aplicação dessa abordagem, a essa terapia, tá certo? Mas, voltando. Muitas vezes... Eu esqueci a pergunta, desculpe. O ambiente, ele pode influenciar ali para ela ficar agressiva? Pode. De fato, pode. Da mesma forma como pode fazer o inverso. Deixar ela mais calma. Exatamente. Geralmente a gente trabalha com os pais e a técnica chamada treinamento de pais para que eles aprendam a gerenciar essas contingências ambientais, tá? E o termo que você usou, de fato, existe a agressividade, que pode ser autoagressivo ou heteroagressivo, porque o que a gente raramente percebe é que o autista também se machuca. Às vezes ele se morde, às vezes ele se corta. Não é incomum um adolescente autista se cortar, por exemplo. E achar, ai meu Deus, é borderline. Não necessariamente. Às vezes é autismo, né? E do outro ponto de vista, há essa inquietação, essa agitação que você falou, que a gente chama de hiperatividade motora, muitas vezes. Tem a hiperatividade mental, mas o que a gente observa mais frequentemente na criança é a hiperatividade motora, que muitas vezes está associado à presença também do TDAH no quadro. Distúrbios podem ter associação com autismo? A pessoa que tem distúrbio alimentar, distúrbio de aquelas que se silenciam, tá normal, ela se fecha, se isola. O que a gente chama de distúrbios, eles também podem ter uma associação com o autismo, ser um ponto? Veja, o autismo, o autista geralmente tem seletividade alimentar. É um ponto. Por que ele tem essa seletividade? Porque ele não tolera algumas texturas, alguns cheiros, alguns gostos. Como ele é mais sensível, né? Por exemplo, tem autistas que não toleram algumas texturas. A criança, ela não tolera que vista alguns tipos de roupa, porque a roupa dói. Ela sente como dor no corpo. Uhum. Da mesma forma que ele não tolera algumas texturas, né? Tem pacientes que não comem nada que seja granulado. Então, arroz, feijão, nada que tenha essa textura mais granulada. Tem crianças que não toleram a textura fibrosa, que de carnes, por exemplo. Tem outros pacientes que não toleram essas texturas que são pastosas. Então, alimentos que tenham essas texturas, ele realmente não aceita. E isso gera uma deficiência nutricional, a depender. Porque muitas vezes você pega uma criança que ela só come 3 tipos de alimento. Vitamina, pão e queijo. Pronto, mais nada. Qualquer outra coisa que você oferecer, ela não vai comer. Eu tenho visto nas campanhas políticas agora, e não só aqui em Aracaju, eu vi em outras capitais, os programas de governo têm falado muito do autismo. Na sua concepção, na sua percepção como psicóloga, como hoje os governos estão tratando isso? É só uma bandeira para ganhar? Ou precisa realmente tá faltando, vamos dizer assim? Eu vou fazer uma viagem bem legal agora. Às vezes eu brinco com os meus alunos, porque eu tenho um funcionamento que é um pouco freudiano, mesmo não concordando com Freud. A associação livre, né? Vou fazer um apanhado do que eu acho a respeito do sistema relacionado à saúde mental, não só no Brasil, mas no mundo, certo? Primeiro, pouco se percebe que não é só o autismo que é um problema, certo? Até porque o que eu mais bato na tecla com pais de crianças que têm autismo TDAH, enfim, é ajudá-los a entender que aquilo não é um limitador. Ou, em outras palavras, não precisa ser. Eu não tô dizendo que aquela pessoa não vai ter dificuldade, tá? Eu não posso negar isso nem negligenciar. Mas ela pode sim ter uma vida o mais próximo do normal, desde que você forneça para ela formas de ajudar ela a se adaptar. Que é esse o grande ponto de quando a gente trabalha tratamento para autismo TDAH, enfim. É ajudar a pessoa a se adaptar. Ela tem que entender como ela funciona e como ela poderia funcionar, ou outras estratégias que tragam ela para uma faixa mais adaptável. Acontece que, infelizmente, o mundo não é neuroatípico, o mundo é neurotípico. Existe um funcionamento mais ou menos esperado, tá? E para que você conviva com essas pessoas que têm um funcionamento mais padronizado, né, mais normativo, você precisa criar algumas estratégias para atender isso, tá? Vou dar um exemplo. Eu tenho TDAH,
tem determinadas coisas que eu nunca vou conseguir fazer. E eu tenho consciência disso, não tem problema, certo? Se eu fosse para trabalhar em escritório com tabela, não ia funcionar. Se eu fosse trabalhar em escritório com planilha de Excel, não ia funcionar, né? A depender do tipo de atividade que eu fosse assumir na psicologia, não ia, se eu fosse psicanalista, meu Deus, eu ia morrer de fome, porque eu não ia conseguir trabalhar com aquilo. Por mais que eu amasse a psicanálise, eu não ia conseguir executar daquela forma a abordagem terapêutica, entende? Então, a questão não é o quanto de prejuízo a criança tem. A questão é o que eu posso fazer para que ela se adapte e para que ela consiga construir a autonomia da vida dela. Entende? Primeiro ponto. Segundo ponto, eu não acho que não deve existir políticas públicas. Eu só não acho que no Brasil a gente faz política. Eu acho que a gente faz politicagem. Porque muitas vezes cria-se programas para justificar a corrupção. Entende? Não existe a percepção de que, olha, isso aqui precisa de fato ser algo construído para o povo. Não sou partidária, não estou nem com Chico, nem com Francisco. Particularmente, eu me abstenho dessas questões eleitorais justamente por isso. Porque, infelizmente, no Brasil, a gente não faz política. A gente não tem uma discussão política madura. A gente não enxerga os cenários de maneira mais positiva, né? Geralmente só tem desculpas para corrupção. Um exemplo disso é, nada contra os sistemas atuais. Cadê a evolução do sistema de saúde? A gente teve uma evolução enorme no SUS, mas dali para cá, cadê o resto? Entendi. Entende? É porque nós temos hoje o uso disso, né? Você citou bem, eu vi, alguém me falou em relação, nós temos aí o Setembro Amarelo, mas as pessoas vivem 365 dias no ano, não tem que ser só um mês. Sim. O outubro rosa, novembro azul. Então, eu vou pintar aqui uma vaga de estacionamento para o autista para dizer que eu estou fazendo inclusão. Mas os funcionários não estão treinados para respeitar, entender, atender. Eu concordo um pouco com você em relação a isso, porque acaba se fazendo muita mídia em cima de uma coisa que está evidente, mas a fundo não estão fazendo. E eu vejo isso muito, eu escuto muito dos pais falarem isso. Porque eles têm uma criança para cuidar, principalmente quando é criança, uma criança para cuidar, mas não tem ali. O meio não está também ajudando. Aí eu puxo um outro gancho. O que uma escola, como a escola pode ajudar vocês? Vamos lá. Tem os dois lados da moeda, né? Também. Que assim, eu não sou a favor da gente criticar os professores ou achar que a escola tem que dar conta de tudo, porque ela não vai dar. Primeiro porque muitas vezes é um professor para 30, 40 alunos. Né? Quando a coisa tá boa é 1 para 20, mas mesmo assim é complicado. Já tentou cuidar de 20 crianças? Nem numa festa de aniversário. Rapaz, é um negócio complexo. Entende? Então, assim, dá pra cobrar do professor ser super-herói? Não. Primeiro de tudo, dá pra cobrar sim, que ele crie estratégias, que a escola tenha mecanismos, né? Por exemplo, tem vários processos para acompanhamento terapêutico em relação ao Estado, para que o Estado forneça para o autista um acompanhamento terapêutico. Sim, isso é válido. Isso é um papel que a escola precisa, a escola, o Estado, enfim, se comprometer com a criança. Isso sim, tá? Mas existe o outro lado da moeda, que é esperar que tudo seja resolvido pela escola, que não vai ser. Porque às vezes o pai tá tão cansado, e não tô criticando os pais. Cuidar de um autista é um trabalho sobre-humano. Entende? Eu fico, meu Deus do céu, como é que ele tá conseguindo? Às vezes o terapeuta mesmo passa uma hora que a criança já sai estrangulada, assim, de cansada. Imagina o pai que tá com 24 horas com aquela criança. Eles cansam, né? Não tem descanso. Então, às vezes, existem pais que às vezes colocam na escola, eu preciso passar um tempo respirando e bota pra escola a responsabilidade, mas não necessariamente. A escola tem que ser parceira, não única responsável, né? Do outro ponto de vista, assim, tem escolas que não oferecem inclusão. Tem escolas que muitas vezes só estão tentando se eximir da responsabilidade também. Porque fornecer inclusão, e uma outra questão que eu tenho as minhas críticas a respeito do termo inclusão. Não dá para você incluir, certo? Desculpe os teóricos, não me cancelem, deixa eu terminar de falar. A questão não é incluir, a questão é criar um princípio de equiparidade, de fornecer mais para quem precisa de mais. Entende?
Tive uma discussão há pouco tempo com um aluno na sala em função de teste psicológico, porque ele tinha rebaixamento de visão. Veja, infelizmente, e não só nessa situação, já houve outra situação em pós, que o aluno tinha uma deficiência, mas tem situações, por exemplo, que não dá para incluir porque não existe ferramenta no mercado para isso. Hoje não tem teste psicológico para deficiente visual. Não tem. Entende? Eu vou criar como um teste? Quero criar um dia, mas não dá para você tirar da manga aquela situação. O que dá para você fazer é oferecer de um jeito para um e de outros jeitos para outro. Aí você falar que isso é incluir, não é, você não tá oferecendo igual para todos. Entendi. Entende? Lisandra, quando chega um adulto, então, falamos de criança, a criança tem as suas características e aí os pais que vão receber essa notícia. Quando o diagnóstico é passado para o adulto, como é que ele reage? Ele vivencia o luto como toda pessoa, porque... Do mesmo jeito. Quer queira... O que é que eu percebo? Eu percebo que é uma mistura de, meu Deus, eu entendo, com meu Deus, e agora? Entende? Porque se de um lado ele começa a ter... Ele passa a ter sentido, ou seja, agora eu entendo que não era corpo mole esse tempo todo, que eu não era o louco, que eu não era preguiçoso, sabe? Mas do outro lado, e agora? O que eu faço com isso? Vão me tratar diferente? O adulto, ele... Posso falar uma bobagem. Alguns pais, e eu sei, eu posso dizer porque eu já presenciei, têm vergonha de dizer que o filho é autista. Sim. Não sei se é no sentido de, meu filho vai virar um coitadinho na visão das pessoas. Não sei exatamente, mas assim, é perceptível, porque eles escondem. Ou já outros não. Como eu te falei, o casal que eu conheço tem uma criança, eles são lutadores, vamos dizer assim, e fazer as pessoas entenderem o que é isso que você disse, o que eles vivem 24 horas com a criança. Mas o adulto, ele vai chegar um momento e vai falar assim, bom, agora eu sou um autista, eu preciso dizer para as pessoas, eu vou ser diferenciado, as pessoas eu vou ter dificuldade de trabalhar, olha, eu sou um autista. Tem isso. O que eu sempre falo para os pacientes? Né? Primeiro que ninguém tem nada a ver com a sua vida. É um ponto principal. Você não tem que falar nada que você não queira. O diagnóstico, ele não tem... E é uma luta para explicar isso para as pessoas, para os pais, enfim, para todo mundo. O diagnóstico não é para ser... A função do diagnóstico não é taxar. É criar uma linguagem comum entre profissionais. Para quê? Para tratar. Eu não quero saber diagnóstico porque eu quero denominar fulano de autista ou não. Eu quero o diagnóstico porque eu quero saber qual a melhor forma de resolver isso. Qual o problema? E inclusive, a própria avaliação psicológica que muitas vezes os médicos encaminham para mim, e aí também tem algumas outras questões relacionadas a isso, de críticas, né? Sociais, enfim, entre profissionais. A função... O objetivo não é o diagnóstico em si. O objetivo é a funcionalidade. É entender como aquela pessoa funciona. Porque embora a pessoa seja autista, ela tem um funcionamento. Eu vou pegar 4 autistas e 4 autistas com funcionamento diferente. O propósito é entender, o que é que tá ruim? O que é que não tá funcionando bem? O que é que tá prejudicando o aprendizado? O que é que dá pra gente fazer? Ele não tem memória visual boa, mas tem auditiva boa. Vamos investir na auditiva. Mudar estratégias, né? Seria assim. Entende? Então, assim, em via de regra, a ideia do diagnóstico não é essa. Quando eu falo com os meus pacientes sobre diagnóstico, eu tento fazer com que eles entendam isso. Ninguém tem que saber seu diagnóstico, tá? Você também não precisa viver refém do medo de saberem. Essa não é a questão. O diagnóstico, ele tá aqui para ajudar você a encontrar uma saída, a resolver e se adaptar. Nesse campo adulto, vamos sair da infância, que tem escola, tudo. No campo adulto, a gente normalmente vai ter um adulto identificado e ele já está trabalhando. Sim. Dentro das empresas, primeiro, a medicina do trabalho já trabalha com isso, até para poder preparar, como a gente estava falando agora, preparar a empresa para entender aquele funcionário. E as empresas podem criar programas internos para essas pessoas? Já existem, na verdade. Já? Inclusive existem não porque as empresas criaram, mas porque a lei obrigou, né? Um quantitativo X de pessoas com deficiência, porque o autismo hoje é entendido como uma deficiência mental. A gente sabe hoje que o autista ele tem acesso às vagas diferenciadas em concursos públicos, acesso a vagas diferenciadas em empresas. Isso também pode criar, que era uma pergunta que eu tinha até... O autismo, ele cria algum impeditivo laboral? A depender do grau, sim. Mas o nível 1 a pessoa pode...
Veja, a depender do grau, sim, né? E a depender do funcionamento. Porque, por exemplo, um autista que não consegue interagir socialmente, ele não vai conseguir trabalhar vendendo produtos para o público, por exemplo. Ele não gosta de pegar... Não é nem ele não gosta, ele não vai conseguir. Porque, por exemplo, um autista que tá ali, que tem uma inflexibilidade cognitiva, se eu perguntar, esse produto funciona? Ou esse produto serve para A? Ele vai dizer, não, serve para B. Ponto. Essa dialética que você precisa para vender, ele não vai ter. Porque exige uma certa abstração, que o autista não tem. Entende? Ah, então ele não vai conseguir fazer nada? Não. Ele tem atividades que ele vai conseguir fazer. Mas não necessariamente todas as atividades. Eu vou puxar para um outro lado. O Jô Soares, ele tinha um filho diagnosticado autista. Ele falava muito que ele tinha um ouvido extremamente apurado, principalmente para música. Ele conseguia até descobrir o tom de voz da pessoa, a nota que a voz da pessoa tem. Por onde eu quero chegar? Hoje, com todos os estudos da psicologia, a gente pode voltar no tempo e dizer que determinadas pessoas que a gente chamava de gênio poderia ser um autista potencial? A gente tem várias... Eu até brinco com os alunos, fofocas da psicologia. A gente tem várias observações assim. Vou dar um exemplo. Tem um teórico, eu sempre brinco com os alunos sobre isso, da área da avaliação, famosíssimo, mas assim, completamente inábil socialmente. Então, será que ele não era autista? Porque assim, o cara era fantástico, com 5... provavelmente era superdotado. Com 5 anos ele falava 4 idiomas. Então dizer que essa pessoa era normal, não era. Assim como tantos outros teóricos. A gente ainda hoje brinca com aquele rapazinho que cortou a orelha. Pintou. Porque existem várias aproximações, né, da história de vida dele com pessoas com esquizofrenia, pessoas com borderline, pessoas bipolar. Então, será que ele não tinha um desses quadros? O arcebispo do Rosário. Provavelmente, esquizofrênico, né? As pessoas sempre falam sobre isso. Então, a gente pode dizer que no passado, muitos tratamentos que foram jogados em manicômios como um louco, podia ter sido uma coisa mais simples, né? Podia sim, com certeza. Até porque antigamente se jogava no hospício uma mulher com uma depressão grave. Uma depressão pós-parto mais grave, mas ela só precisava de tratamento. O autismo tem alguma relação... você falou lá no início, mas eu já ouvi uma pessoa me dizer assim que normalmente um autista ele vem de uma carga do pai ou da mãe. Isso tem a relação? Geneticamente, sim. Tem. Geralmente existe histórico familiar anterior. Uma pessoa, não necessariamente na linha primária, pai e mãe, né? Não. Pode ser secundário. Então, mas geralmente tem. Se tiver uma pessoa na família com um histórico depressivo, esquizofrênico e... Pode ser que exista a perpetuação da esquizofrenia para outro parente próximo. Outra pergunta, Lisandra. Eu já ouvi também pessoas que falam assim que hoje tem medo de ter filhos. Porque esse 20% que você disse, ela tem 20% de chance. Mas eu vou colocando todos os transtornos ali juntos, viu? Não é só um isolado. Mas eu já ouvi muito isso de que ter hoje um filho é até medo. Eu não quero carregar. Já ouvi isso. Tem que ter essa bronca nas costas, né? É muito complicado. Eu queria voltar nos seus cursos. Eu vi uma coisa bem interessante aqui, que você tem um curso chamado Controle-se. De inteligência emocional. Esse... para a vida social, para a vida laboral? Como seria ele? A ideia do Controle-se é ajudar a pessoa a criar estratégias de controle emocional. Não só da raiva, porque às vezes a pessoa é raivosa, explosiva, mas da ansiedade, da tristeza, muitas vezes. Construir estratégias de assertividade. Porque às vezes eu tenho medo de falar porque eu acho que eu não vou ser compreendido, né? Ou eu tenho medo de falar porque eu tive um histórico de insucesso quando eu tentei falar. Ou eu tenho medo de falar porque minha mãe falava pra me entupir o tempo todo quando eu era pequeno, né? E como superar isso? Como manejar esse medo? Como controlar isso para que eu consiga me expressar? Para que eu consiga falar em público? Né? Ou como controlar minha raiva para que eu não exploda com minha parceira em algumas situações? A ideia do método Controle-se é essa. É trabalhar o controle emocional, a inteligência emocional. Esse controle pode também ser um preparatório para um tipo de
Tipo, vou dizer assim, a pessoa vai precisar trabalhar num determinado segmento. Ela pode fazer esse curso porque sabe que ali ela... Pode, e não trabalho especificamente para o segmento, mas trabalho habilidades de vida, sim. Como um todo. Vai melhorar relacionamento no trabalho, interações interpessoais, sejam elas quais forem. Tem muita gente que precisa, né? Geralmente as pessoas vão pra terapia justamente porque tem dificuldades de se relacionar. Seja para se relacionar amorosamente, seja para relação interpessoal. São pessoas que estão até, vamos dizer assim, explosivas. A gente fala o controle, se não seria só o extremo, ela pode também... Sim, Ela se escala, fechar se demais. fecha ou ela abandona. Implodir, né? Que eu acho que é ainda pior. Quando eu explodo, o outro sabe, então tá vindo a pancada. E quando eu implodo? E o de procrastinação, ele tem... ele pode ajudar, esse seu curso, a pessoas que não têm metas, vamos dizer assim, ela tá perdida. No curso, eu ensino a construir metas, porque a forma de vencer a procrastinação é se organizando. A própria ciência fala que a procrastinação ela é uma falha entre o planejamento, o desejo, né, o que eu penso, e a forma como eu executo a ação. A ideia do curso é trabalhar nesse meio tempo aqui, onde de fato existe a falha. É você conseguir, é saber como planejar e saber como executar. Entendeu? Isso é um trabalho individual, né? Individual. Tá, Mas isso envolve você entender o que é importante pra você, e você entender o que é seu propósito de vida, você entender quais são as suas prioridades. Pra partir daí você construir metas e alcançá-las. digamos que isso poderia ser uma coisa a ser já trazida para, por exemplo, assim, na adolescência, na escola, para a pessoa já começar a pensar. Na minha época, a gente chamava isso de teste vocacional. Sim. Que só pensava no emprego. Mas se você tem meta... Tem gente que eu já fala assim, vou fazer um curso de 5 anos. Meu Deus, eu não queria me formar agora. Se pudesse trazer para... Ele funciona mais cedo, a gente tem as pessoas mais cedo ter esse tipo de... Olha, na nossa época não existia não, mas agora existe. Agora as escolas vendem uma coisa chamada Escola de Inteligência Emocional. Dentro das escolas, né? Que inclusive o que é mais lá daqui em Aracaju é o método de Augusto Cury, né? Dentro das escolas, laboratório de vida, que é justamente para a criança aprender a lidar com os afetos, lidar com as emoções. E no novo ensino médio essa ideia do planejamento de vida, do planejamento de carreira, do planejamento doméstico. Então na nossa época não existe, mas agora já existe. E facilita, né? Facilita bastante. E a internet, como na tua área, como é que você vê a internet no dia a dia hoje? Como assim? Ela atrapalha, ela tá prejudicando, ela ajuda? Porque eu entrevistei uma psicóloga que ela disse que a internet ela tem um caminho muito complicado porque não tem freio. Sim. Essa internet tem criado problemas para a psicologia? Muito. Inclusive hoje já temos até um novo diagnóstico, vício internet. A pessoa... Compulsão pela internet. Compulsão pela internet. Não consegue ficar fora das redes sociais. Então, assim, de fato, a internet tem sua vantagem, porque ela nos conectou com o mundo. Existe ali dentro. Na minha época, a gente ia pra biblioteca pesquisar. Hoje, você tá em casa, abre e já pesquisa o que você quiser de várias fontes possíveis, de maneiras inimagináveis. Então, se de um lado você tem acesso a um mundo de conhecimento, do outro lado você tem acesso ao pior que o ser humano pode oferecer. Você falou de outra situação que é o TDAH. TDAH. Qual a principal observação que a gente fala? Tem essa pessoa provavelmente tem. Em via de regra, a CID, a CID-10, né? Ela vai dividir o TDAH em 3 tipos. O TDAH do tipo desatento, que é aquela pessoa que é voadora. A principal característica é que ela é desatenta. Ela nunca tá no aqui e agora, tá pensando em qualquer outra coisa, tá no mundo. Tem o TDAH hiperativo, que é aquela pessoa que não para. A principal marca é a hiperatividade mental, motora. Essa pessoa, ela, muitas vezes, não consegue dormir, né? Tem insônia, porque a mente dela não para, ela tá o tempo todo fazendo alguma coisa, sabe? Angustiada, agitação motora. E o terceiro, que é o tipo misto, que eu acho que é quem não teve sorte, porque acaba tendo as suas características. Acaba sendo extremamente hiperativo e muito desatento. Pensa, depois não lembro. Exatamente. Seria aquele tipo de pessoa que tá fazendo uma coisa, vai começar a fazer uma coisa, aí no meio do caminho já muda pra outra. Exatamente. E não termina nenhuma. Não termina nenhuma. Porque depois nem lembra o que tava fazendo. Isso é mais comum do que o autismo?
eu não vou falar mais comum, porque como eu falei pra você, o TDAH ele pode aparecer isolado, mas é mais comum que ele apareça junto de outros transtornos. Então, por exemplo, o que é mais comumente observado? TDAH com altas habilidades, TDAH com deficiência intelectual, TDAH com autismo. É mais raro a gente pegar TDAH isolado, sabe? E Existe, mas é mais raro. nos dois tipos. Medicamento participa de alguma coisa para controlar? Sim. Nenhum desses transtornos que eu falei pra você, eles podem ser tratados sem medicação. Mas eles também, por si só, a medicação não é suficiente. Engraçado, né? Tem que ter atividade e medicamento. Exatamente. Tem que ter a terapia, seja ela qual for, para ajuste comportamental, e tem que ter a medicação para ajuste biológico. E um outro profissional, ele tem a participação. Porque quando eu posso fazer sem justiça, eu estou perguntando a um especialista como o leigo aqui, né? Eu entendo de panelas. O psiquiatra, muita gente, quando a gente fala de psiquiatra, já pensa, tá doido. Sim. Tá doido. Nesse tipo de trabalho, como você faz a identificação, qual a função do psiquiatra no tratamento? Importantíssima. Sem o psiquiatra não vai a lugar nenhum, porque ele que vai medicar. Ele que vai verificar qual a melhor medicação para aquele caso. E os resultados, vamos dizer assim, para que você tem trabalhado, você tem tido assim, não, teve uma melhora, o paciente depois de... Sem medicação não dá para você trabalhar. Não dá. O TDAH, por mais que você... E aí vem uma outra questão. Os pacientes, eu tenho medo de ficar dependente. Você não vai ficar dependente. A ideia é que você aprenda o seu limite e aprenda a se gerenciar. Mas também não dá para você esperar que no adulto você viveu 20, 25 anos desse jeito desatento. Você acha que oferecer para duas técnicas você vai resolver? Não vai. Até porque se em 20 anos você não conseguir ajustar... Eu deixei separado aqui, uma coisa que talvez seja um pouco polêmico para um psicólogo. Vamos me cancelar. Me dizer. Quando uma pessoa adulta diagnosticada com autismo, ela é sua paciente, vamos dizer assim, e você vê que ali ela tira proveito, porque, se eu não estou errado, existe já a aposentadoria, né? Sim. Você tem sabido de pessoas que estão tirando proveito disso? Rapaz, tem alguns médicos que estão se negando a fazer diagnóstico justamente por achar que aquele paciente específico, pela forma como ele como ele abordou, ele está querendo o diagnóstico para proveito e não para se tratar. Furar fila, usar o crachá, aquele cordãozinho, vaga de garagem. Não só isso, mas a própria aposentadoria, o próprio benefício do governo, muitas vezes. Aí é complicado, né? Só para voltar, em governo, como é que o SUS está atuando em relação a isso para vocês? Como assim? O SUS Eu não vou saber precisar. O que eu sei é que alguns municípios já têm um centro, um CETEA, né, entre aspas, que é um núcleozinho para acolher essas crianças com equipe multiprofissional, que anteriormente era meio que exercido pelo CAPS AD. E aí... Criança e adolescente. Mas muito pouco ainda, né? Muito pouco. Lá fora, como é que tá vou chamar assim, o entendimento, o acolhimento do... Público? Não, de sociedade, a nível de sociedade. Como é que é lá fora? A gente fala... Eu mesmo só conheço o Brasil. Mas sim, lá fora, como é que é visto o autismo? Como é que... Existe bem menos preconceito, né? Nos países bem desenvolvidos. Inclusive, existe a percepção de que essa pessoa ela pode sim se adaptar. A gente tem vários autistas assumindo vários lugares, sabe? Por exemplo, recentemente teve até uma reportagem que saiu de uma criança autista com as habilidades que estava no doutorado. Então, existe muito menos preconceito do que existe aqui ainda. O Brasil precisa melhorar nisso, né? O Brasil precisa melhorar em muitas coisas ainda. Mas o autismo não é pra gente tratar como um coitado, né? Não, é o principal... É uma pessoa com suas potencialidades, que precisa apenas ser estimulado. Eu seria negligente em dizer que o autismo, com seu limite, lógico, é como um cadeirante, é como um deficiente físico, visual. Sim. É uma pessoa com uma necessidade. Exatamente. É um PCD,
Mas não é um coitado. Com certeza. É um ser humano. Nem o ser humano merece esse estilo de coitado, né? Não, ninguém tem. Ninguém merece. Aqui, quem passa por aqui, Lisandra, tem que responder 2 perguntas. Ai, Deus, vamos lá. Tô preparada psicologicamente. Calma que na época, né, não arranca pedaço. Mas é ligado à gastronomia. Eu sou péssima na cozinha, mas... Mas a gente tem assim, para uma psicóloga, ela deve mexer com emoções e puxar lá no fundo. Eu sempre pergunto assim, primeira, é um prato, uma comida que lhe traz uma sensação boa ou uma lembrança muito boa. Vão rir da minha cara, mas mingau de aveia. Razão? Lembra minha avó, minha bisa. Eu fui criada pela minha bisa e minha bisa costumava fazer mingau de aveia quando eu chegava da faculdade. Então é uma comida que me traz uma lembrança, me traz a sensação de casa, né? De casa. E não como isso por nada. Vamos lá. Ai, Jesus. Eu não como essas entranhas. Vísceras. Eu já não como essas questões de carne vermelha. A carne vermelha não é meu forte, nunca foi. Pela textura da carne. Eu não gosto dessa textura fibrosa, não tolero. Eu lembro quando era piveta, minha avó me batia pra eu comer. Ela fazia aquele bolinho de feijão com farinha, aí colocava o furinho com o caldo da carne. Eu mastigava, jogava fora por baixo da mesa. Por não tolerar. Agora, essas entranhas, vísceras aí que eu não como mesmo. Sarapaté, Ou cheiro, no cheiro eu já tô vomitando. Tem isso, né? E é de cultura, a gente pode falar, eu falo muito assim. A gente tem aqueles vídeos da Índia, Sim, aquela sim. cozinha de rua da Não Índia. dá. Aí a gente fica falando, mas se eles vierem pra cá, não é questão sanitária, é o tipo de coisa que eles comem. Sim. Eu conheço gente de fora que quando viu buchada pela primeira vez, ficou assim, como é que vocês comem isso? E quando eu expliquei o que era, falando, meu Deus, eu não vou comer isso daí. Não vou comer. E é cultural, acho que é cultural, né? Cada lugar tem... Você me falou agora, essa semana tem uma aluna dizendo assim, ai, que vontade de ir pra casa da minha mãe que é da Bahia pra comer uma buchada. Eu, meu Deus. Porque pra ela é interessante, né? E eu tive um paciente que adorava, pra mim, aquela linguiça de sangue. Aquele negócio de você fica, ai, meu Deus, pera. É o chouriço. Aquele negócio ali não é de Deus, não. Mas enfim, gosto. Gosto é gosto. Mas é legal, porque a gente fala da gastronomia, eu vou falar pra psicóloga. A gastronomia, ela tem 4 sentidos. Sim. A gente chama. O visual, quando o prato tá vindo. Sim. A gente canta pelas cores do prato. Depois o cheiro, quando ele tá na mesa. Depois a sensação. Mas a mais difícil do chefe de cozinha acertar é que a gente chama de abstrata. É quando ela come, aquela sensação. Sim. Que é a mais difícil, sabia, para um chefe de cozinha. Imagina, porque você precisa meio que ter um conhecimento prévio dos afetos da pessoa para poder acertar o que você tá querendo. A comida, ela pode te levar a um lugar. Sim. Ou te trazer a um lugar. Verdade. E aí, olha um pouco de psicologia na gastronomia. Com certeza. Tem isso também. Mas a psicologia em todos os lugares, que é o que eu acho mais fantástico da área. Onde há ser humano é a psicologia. E o equilíbrio. O controle-se e não procrastine, né? É, a tentativa, né? Mas falando em equilíbrio, eu acho que estar em equilíbrio ou melhor, estar em equilíbrio é ter um certo movimento. A patologia emocional, ela está no exagero. A tristeza, ela é uma doença? Não. Agora, se eu vivo muito triste, eu posso estar com depressão. A alegria é uma doença? Não. Mas se eu estou extremamente feliz a ponto de negligenciar os riscos, eu estou em estado de mania. Existe problema falar com as plantas? Não. Existe quando você começa a escutar elas responderem. Entende? Então, perceba. É sempre o equilíbrio. Minha cunhada disse que eu tenho uma gata. E ela tava miando, ela disse, não, ela tá chamando. Aí eu falei, não, ela tá miando. Não, você tá falando mamãe. Mamãe. Aconteceu isso. Ela tá falando mamãe. Eu disse, não, você tá viajando, não existe isso. Quando chegamos nesse ponto, a gente já começa a se questionar. Talvez eu, psiquiatra, tomar um café lá seja interessante. Um cafezinho não faz mal, Não né? faz mal. Lisandra, você me tirou muitas dúvidas, e eu acho que de muita gente, principalmente em relação ao TEA. É bom a gente derrubar esse preconceito, né? Mais porque qualquer coisa relacionada à psicologia vira preconceito para quem não está vivendo ele, Exatamente. Né? Então, para todo mundo que passa aqui, o microfone e a câmera é sobre você deixar sua mensagem como psicóloga. Vamos lá.
enquanto profissional, o que eu mais vejo de delicado quando a gente fala de autismo, enfim, de qualquer transtorno de desenvolvimento, inclusive altas habilidades, que eu falei pra você, porque a gente fala muito de H, fala muito de autismo, mas não fala de altas habilidades. Né? Porque a gente acha que a pessoa é muito inteligente, mas a pessoa muitas vezes é tão inteligente que não tem maturidade emocional para o processo. E ela vive sem conseguir se encaixar, ela não se encaixa nem na faixa etária dela, porque ela não tem aquelas habilidades cognitivas compatíveis, ela acha as crianças chatas, mas também não se encaixa na faixa etária que ela teria condições cognitivas, porque ela não tem condições emocionais. Mas, em se tratando dos transtornos de neurodesenvolvimento, eu acho que o X da questão não é negligenciar o que eles têm de sintoma, nem as dificuldades dele, não é isso. Não é tratar a temática da maneira simplista, também não é essa a questão. Mas entender que é um ser humano, e como todo ser humano tem potencial de se desenvolver, de se adaptar. Se eu disser que uma pessoa ela não pode se adaptar, eu estou negando um princípio neurocientífico básico, que é a neuroplasticidade. Enquanto há vida, há possibilidade de aprendizado e a esperança. Por isso que a gente sempre prioriza a intervenção mais precoce possível nesses transtornos. Ok. Elisandra, muito obrigado por sua presença Eu que agradeço. No nosso podcast. Queria agradecer aos nossos patrocinadores, a Casa Música, que sempre está aqui apoiando a gente. E você que assistiu o programa, não deixe de se inscrever. Vai lá, faz um comentário. Vou deixar as redes sociais da Lisandra aqui para você conhecer, fazer os cursos dela. E semana que vem, certeza, a gente volta com mais um papo bem temperado. Até lá.